Salve Maria, queridos irmãos, amigos que nos acompanham do Brasil. Gostaria de fazer uma breve pregação, uma breve reflexão a respeito da solenidade litúrgica que nós celebramos hoje, em união com toda a Igreja, neste dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor. Em meio a este deserto quaresmal, a este nosso itinerário de subida rumo ao Calvário, que já está para se concluir, atingir o seu cume com a celebração da Paixão do Senhor, hoje nós temos esta solenidade que está intimamente ligada ao mistério do Natal. Podemos dizer que a solenidade da Anunciação do Senhor é a primeira das festas natalinas, porque justamente hoje, tendo em vista que celebramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, justamente hoje, 9 meses antes do seu nascimento, a Igreja faz memória através da sua vivência litúrgico-celebrativa do momento da concepção, quando em Maria foi concebido nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E por mais que não demos a devida atenção, a devida solenidade e a devida honra a este grande mistério, o mistério da Anunciação do Senhor é um dos mais importantes da nossa fé, porque aqui refletimos sobre um dos pontos cardeais do querigma cristão e da regra de fé, que foi tão anunciada desde os apóstolos, refletida, defendida pelos grandes doutores da nossa fé, que é o mistério da encarnação do Verbo de Deus. O Logos, o Verbo eterno, junto de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, a Trindade, único Deus, que se encarna na história, fazendo-se homem, assumindo a nossa humanidade, manifestando-se na carne em meio aos povos, através da pessoa de Maria, que nesta liturgia, como podemos ver principalmente através do relato evangélico que nos é transmitido por São Lucas, tem um papel fundamental, a Mãe de Deus. E eu gostaria de sintetizar esta breve reflexão a respeito da solenidade da Anunciação do Senhor em 3 aspectos fundamentais. Eu gostaria de sintetizar este grande mistério, se é que eu tenha capacidade de fazê-lo e se é que eu possa ousar sintetizar tal grandioso mistério em somente 3 aspectos, mas para que possa nos ajudar a compreender teologicamente a grandeza desse mistério que nós celebramos através da liturgia, da divina liturgia da nossa igreja, e possa ajudar também na nossa espiritualidade e no nosso crescimento de fé enquanto cristãos católicos. Portanto, nós podemos sintetizar o mistério celebrado hoje pela Igreja em 3 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à economia de Deus em relação à sua criação. O segundo aspecto é o aspecto cristológico da solenidade de hoje, que, digamos assim, é o coração do mistério. E o terceiro aspecto é o aspecto mariológico, a importância da pessoa da Virgem Santíssima, Mãe de Deus, neste mistério. O que nós podemos entender por economia divina? A palavra economia que nós
que faz parte do nosso vocabulário em sentido monetário, econômico, é uma palavra que pertence ao vocabulário grego oikonomia, vem da junção de oikos, né, casa, e nomos, lei, e significa administração da casa. Porém, em sentido cristão, oikonomia ou economia, como nós pronunciamos, significa o desígnio, o plano, o projeto de Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em relação à sua criação. Deus cria com um desígnio de salvação e de vida em plenitude para a sua criação. E por isso, ao longo da história, Deus age na vida do seu povo com a intenção de salvá-lo. E esta ação divina, tomada pela providência em relação ao seu povo, em relação ao ser humano, é chamada de economia, no sentido de que Deus possui um plano de salvação para a humanidade, um desígnio de salvação, este desígnio que já se encontra em Deus imanentemente. Deus, enquanto Deus, antes da criação do mundo, ao externalizar a criação, ao criar, né, tudo que existe de maneira visível e invisível a partir do nada, Deus então vai ao encontro dessa criação com um plano, um projeto de salvação. O que isso tem a ver com a solenidade de hoje? Tem tudo a ver, porque nós conseguimos entrar no segundo aspecto, que é o aspecto cristológico, quando nos referimos à encarnação do Verbo como sendo o ponto alto, o cume do desígnio salvífico de Deus. O que eu estou querendo dizer, unindo o primeiro ao segundo aspecto? Se Deus tem um plano de salvação, esse plano de salvação se revela ao longo da história. Deus que de muitas maneiras, de muitas formas, foi ao encontro dos homens e das mulheres, da sua criação, para manifestar a ela o seu plano de salvação. Deus que de muitas maneiras foi ao encontro do homem. Deus que se revela através da pedagogia da sua lei e através dos seus profetas, que chamam, convidam, incitam o povo a uma conversão, a uma mudança de vida e a um seguimento deste Deus. Porém, quando chegamos à plenitude dos tempos, tomando-se em conta que a natureza humana, pelo pecado, é inclinada a fazer o mal, Deus, querendo salvar a humanidade, manda o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, que vem através do mistério da encarnação. O Filho eterno que se faz homem através de Maria. Este é o mistério central da solenidade de hoje, o coração da economia divina, do plano divino de salvação é a encarnação. Deus que se faz homem, o eterno que se faz mortal, o impassível que se faz passível, Deus que se manifesta na carne. O mistério da encarnação é um mistério muito grande, que dariam muitas aulas para ser compreendido. Mas nós podemos dizer de forma sintética que o Verbo se faz carne, o Filho se faz homem, nascido de Maria, nascido de uma mulher, como diz São Paulo, tendo basicamente dois propósitos. O primeiro propósito nos revela Santo Irineu de Lyon,
que viveu no século II, na sua grande obra Adversus Hereses, na qual ele diz que, se não fosse pela encarnação do Verbo, nós, homens, de maneira alguma, através de nenhuma outra maneira, compreenderíamos os mistérios de Deus. Foi preciso que o nosso mestre, ele chama de mestre, o Verbo divino, se fizesse carne para que compreendêssemos os mistérios de Deus. O que significa isso? Significa que foi através de Jesus Cristo que nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e o mistério da sua vontade. E em segundo lugar, é muito bonito esse texto que todos podem ler através da internet, um texto maravilhoso do Papa São Leão Magno, que é proposto pela segunda leitura do ofício de hoje da Liturgia das Horas. É um pequeno recorte do chamado Tomus ad Flavianum, um texto, uma carta do Papa ao Patriarca Flaviano de Constantinopla, que se tornou um dos textos fundamentais do Concílio de Calcedônia, em 451. Neste texto, São Leão Magno diz, que para saldar a dívida da nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à natureza passível, no sentido de que Deus, a natureza divina de Cristo, se une à humanidade, assumindo-a através do mistério da encarnação. O que significa isso? O que São Leão Magno está dizendo, tomando carona em uma grandiosa tradição que vem desde São Paulo, passando por todos os doutores da Igreja? Ele está dizendo que Cristo, que o Verbo se fez carne para nos salvar. Portanto, retomando, por que o Verbo se faz carne fundamentalmente? Para nos revelar os mistérios de Deus e para a nossa salvação, como bem sabemos, para saldar a dívida da nossa condição humana inclinada ao pecado, como nos revela a nossa tradição. E para finalizar, irmãos, o terceiro aspecto desta solenidade é o aspecto mariológico. Nós vimos que Deus, na sua economia de salvação, envia o seu Filho, o Verbo que se encarna, que se manifesta na carne para salvar a humanidade, mas este mistério se dá através da figura muito particular de Maria Santíssima. Nós sabemos que entre Deus e os homens, como nos revelam as Escrituras, existe um só mediador, que é Jesus Cristo. Mas dentro da mediação única e suprema e sublime de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto divino pontífice entre o céu e a terra, se encontra também a figura de Maria, que pode ser chamada de medianeira de todas as graças, no sentido de que o Verbo se faz carne a partir da concepção intrauterina de Maria. Ele toma uma carne humana a partir do dado biológico de Maria. E isso é muito interessante porque é na dependência do sim de Maria, desta serva humilde do Senhor, que se encontra o grande desígnio de Deus na encarnação do seu Filho. Deus quer salvar a humanidade. O Filho se faz carne, mas tudo isso acontece através do sim de Maria. Quando ela recebe na sua casa em Nazaré da Galileia o arcanjo São Gabriel, que a saúda, que a ela anuncia este grande mistério, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a esse propósito eu gostaria de ler um pequeno trecho
maravilhoso do grande doutor da Igreja São Bernardo de Claraval, esse texto que está em uma de suas homilias, a homilia número 4, em que ele diz assim: apressa-te, ó Virgem, em dar tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Continua São Bernardo. Por que demoras? Pergunta ele. Por que hesitas? Crê, consente, recebe. Que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Nesse encontro único, porém, virgem prudente, não temas a presunção, pois se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre, levanta-te pela fé, corre pela entrega de Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Belíssimo, maravilhoso este texto de São Bernardo que mostra a Virgem Maria naqueles segundos que, diante do anúncio do anjo, aqueles segundos que houveram entre o anúncio e a resposta de Maria, da qual tudo dependia. E daí nós podemos dizer e afirmar a grandeza da Mãe de Deus na economia da salvação, no projeto divino, ela que foi escolhida entre todas as mulheres para ser bem-aventurada, escolhida para ser a mãe do Salvador, pois através dela é que nos foi dado o maior dos tesouros, o coração da nossa fé, o centro da nossa espiritualidade e mediação entre nós e o céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que através da potência do Espírito Santo em nós derramado, nos conduz ao Pai num caminho de santidade. Todos esperavam o sim de Maria e eis que ela deu ao anjo, deu ao Senhor através do anjo, e hoje nós podemos abraçar a salvação através deste sim e com Maria e com Cristo principalmente alcançarmos a grande graça de salvação. Eu gostaria de encerrar esta nossa reflexão a respeito da anunciação do Senhor com uma pequena atualização dessa palavra na nossa vida. Porque os padres da igreja, os grandes doutores, os místicos, eles dizem, assim como pela fé, pelo sim, Maria gerou o Salvador no seu seio virginal, nós, batizados em nome da Trindade, também somos chamados a gerar Cristo na fé, através da nossa vida de oração, através da nossa vida sacramental e através das nossas boas obras, da nossa vida de caridade em relação ao próximo, amar a Deus e amar o próximo, gerar Cristo na fé, como Maria o gerou há 2000 anos atrás, quando celebramos a Eucaristia, quando praticamos a caridade, quando oramos com fervor, geramos Cristo na vida de tantas e tantas pessoas. Portanto,
por mais que vivamos em tempos muito angustiantes, geremos Cristo pela fé. Nos possamos enriquecer da dádiva do seu Espírito, possamos nele confiar na sua palavra, possamos tomar posse da graça do Espírito Santo, nos preenchendo da esperança dos filhos de Deus e com Maria, nossa grande intercessora e advogada, que caminha ao nosso lado, continuar um dia de cada vez em meio a este deserto que vivemos atualmente em todo o mundo e no Brasil de forma muito particular. Vocês sabem muito bem, a situação não está fácil, mas na confiança em Deus nós vamos continuando em pé, porque é nele que colocamos a nossa segurança. Amém.